Fala pessoal, aqui é o Bruno Ferreira, cofundador e editor do Projeto Motor. O podcast nesse formato storytelling era uma coisa que a gente queria desenvolver há muito tempo por aqui, até para poder contar histórias de uma maneira muito mais detalhada do que a gente faz, por exemplo, nos artigos ou nos vídeos, até por uma questão de tempo para não deixar os vídeos muito longos. E por ser uma coisa nova para nós, um material diferente do que a gente está habituado a fazer, é muito importante a gente ter um feedback de vocês para saber o que vocês estão achando, se estão acompanhando, se gostam, o que vocês sugerem e coisas do tipo. Então, por favor, deixe sua mensagem para nós em alguma das nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, o X, o antigo Twitter, ou pelo nosso e-mail contato@projetomotor.com.br. É muito importante a gente saber como que esse material está sendo recebido, e dependendo disso a gente já pode planejar mais temporadas nesse estilo. Obrigado pessoal e bom episódio para vocês! – 28 de setembro de 2008. A Fórmula 1 aguardava há muito tempo a chegada deste dia, quando aconteceria a primeira edição do GP de Singapura nas ruas do circuito de Marina Bay. A corrida traria uma cara nova, já que seria o primeiro evento da história da Fórmula 1 a acontecer à noite, sob iluminação artificial. Bernie Ecclestone, o chefão da categoria na época, estava ansioso para a ocasião e para continuar com sua expansão pelo continente asiático, que para ele ainda era um enorme potencial não totalmente explorado pela Fórmula 1. Dentro da pista, os olhos se voltavam para a disputa pelo título de 2008, com uma briga acirrada entre Lewis Hamilton da McLaren e Felipe Massa da Ferrari. Um novo evento, as belas imagens dos carros competindo à noite e uma batalha pelas primeiras posições que se tornava cada vez mais imperdível. O GP de Singapura de 2008 tinha tudo para ser um dos pontos altos da Fórmula 1. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Aquela corrida foi marcada por um dos maiores escândalos que a categoria já viu. No GP de Singapura de 2008, Nelsinho Piquet bateu de propósito para facilitar a vitória de seu companheiro de equipe na época, Fernando Alonso. Além de ser um dos maiores episódios de manipulação de todos os tempos, a ocasião também teve consequências na luta pelo título de 2008 e trouxe sérias implicações a todos os envolvidos. Tanto que, ainda hoje, 15 anos depois que tudo aconteceu, aquela corrida ainda repercute no noticiário. O Crashgate, Singapura Gate ou simplesmente Escândalo de Singapura se tornou uma das histórias mais famosas da Fórmula 1 moderna. Mas existem muitos detalhes que não são tão lembrados nem tão conhecidos do grande público, mesmo que já tenha se passado um certo tempo. E é disso que vamos falar por aqui. O Projeto Motor lança a série Singapura, em uma temporada de episódios que vão esmiuçar em todos os detalhes o que se passou no escândalo de 2008. Afinal, essa é uma história que tem muitas camadas e personagens que impactaram direta ou indiretamente tudo o que aconteceu. Eu sou o Bruno Ferreira e vou estar com vocês durante toda essa caminhada. O roteiro deste podcast foi feito por mim, Bruno Ferreira, e pelo Lucas Santoki, o meu parceiro de Projeto Motor. Para escrever essa temporada, nós mergulhamos em acervos de internet, jornal, televisão e livros, examinamos os documentos oficiais da investigação, além de nos basearmos em conversas que já tivemos com alguns dos envolvidos no caso. Neste primeiro momento, vamos relembrar como que o GP de Singapura de 2008 repercutiu na época, antes de o escândalo explodir feito bomba na Fórmula 1. É importante trazer este contexto para entendermos a real dimensão do caso, a tensão que a corrida envolvia e como que aquilo impactou, na época, os principais personagens antes de a manipulação vir à tona. Afinal, já se passaram 15 anos, então é possível que muita gente que está ouvindo este podcast sequer acompanhava a Fórmula 1 na época. Episódio 1, 28 de setembro de 2008. Nós vamos começar a história nos transportando para o ano de 2008. A Fórmula 1 vivia uma espécie de troca de guarda.
O heptacampeão Michael Schumacher tinha se aposentado das pistas ao fim de 2006, e a categoria ainda esperava para ver quem da nova geração assumiria o trono na posição de principal referência do grid. Candidatos não faltavam, desde Kimi Raikkonen, o campeão de 2007, a sensação Lewis Hamilton, o bicampeão Fernando Alonso ou o ferrarista Felipe Massa. E ainda tinha mais gente querendo brilhar. 2 semanas antes de chegar a Singapura, a Fórmula 1 havia estado em Monza para o GP da Itália. Naquela corrida, quem teve dia de gênio foi o jovem Sebastian Vettel, de apenas 21 anos. Sob uma forte chuva durante todo o fim de semana, ele dominou as ações, com direito a pole position e vitória de ponta a ponta a bordo do modesto carro da Toro Rosso. Depois de Monza, com 14 corridas realizadas em 2008, a luta pelo título ficava mais centralizada em 2 nomes. Na ponta da tabela estava Lewis Hamilton, da McLaren. O inglês estava em sua 2ª temporada na Fórmula 1 e buscava espantar de vez os fantasmas de 2007, quando deixou de ser campeão em seu ano de estreia após um fim de campanha catastrófico. Apenas 1 ponto atrás de Hamilton vinha Felipe Massa, com a Ferrari. O brasileiro estava em um embalo surpreendente, fugindo do rótulo de coadjuvante ao superar o companheiro de equipe, o atual campeão Kimi Raikkonen, e se mantendo muito vivo na luta. Raikkonen, inclusive, já era praticamente tido como carta fora do baralho. O finlandês se encontrava a exatos 20 pontos atrás de Massa, o equivalente a 2 vitórias pela pontuação da época. Com 4 corridas pela frente e 40 pontos ainda em jogo, não parecia inteligente para a Ferrari manter a disputa aberta entre seus 2 pilotos. Então, a equipe italiana já admitia que Raikkonen passaria a trabalhar em favor de Massa para ajudá-lo a ser campeão, da mesma forma como havia acontecido em 2007, quando os papéis estavam invertidos. Só que a reta final do campeonato de 2008 prometia ser bem diferente do habitual. Nestas 4 corridas restantes, a Fórmula 1 teria uma sequência asiática de 3 provas para depois encerrar a campanha em Interlagos, no GP do Brasil. E a primeira parada seria uma novidade no calendário, o GP de Singapura, que teria sua primeira edição em 2008. Seria um evento com uma proposta diferenciada. Pela primeira vez na história, a Fórmula 1 faria uma corrida noturna. Por mais que aquilo prometia ser um espetáculo para o público na pista e para a televisão, a novidade gerava algumas preocupações. Como, por exemplo, se haveria problemas de visibilidade, especialmente se chovesse, ou como que pilotos, engenheiros e mecânicos teriam seu máximo de rendimento em um horário do dia tão diferente do habitual. E tudo se agravava ainda mais com as características específicas do circuito de Marina Bay. Era uma pista de rua, apertada e ondulada, com guarda-reios próximos. O traçado tinha 5.067 metros de extensão, com 23 curvas, e uma corrida com previsão de ter 61 voltas, o que poderia beirar as 2 horas de duração. Adicione aí a forte umidade relativa do ar e temos a receita para uma corrida desgastante e potencialmente maluca. Mas ninguém ainda tinha ideia do quão maluco aquele fim de semana seria. Mas tudo começou sem grandes novidades. No primeiro treino livre, na sexta-feira, o líder do campeonato Lewis Hamilton também comandou a tabela de tempos, seguido de perto por Felipe Massa, que ficou só 80 milésimos atrás do rival. Da segunda sessão em diante, uma nova força parecia surgir. As atividades de sexta-feira terminaram com a liderança de Fernando Alonso, da Renault, que superou Hamilton e Massa. No terceiro treino do fim de semana, já no sábado, Alonso mais uma vez foi soberano e ficou 6 décimos à frente de Hamilton e 7 décimos à frente de Massa, que foram seus oponentes mais próximos. Era um desempenho que saltava aos olhos. Fernando Alonso e Renault formavam uma parceria que havia feito história poucos anos antes, com 2 títulos seguidos em 2005 e 2006. Mas a realidade de 2008 era bem diferente. Naquele ano, Alonso voltou para a Renault depois de uma passagem caótica pela McLaren, que durou só 1 ano. Então a solução foi voltar para a antiga casa, de novo sob a gestão protetora do chefe, Flávio Briatore, e em um ambiente onde se sentia muito mais acolhido. O lado ruim para ele é que todo o embalo que a Renault teve em 2005 e 2006 já tinha ficado para trás.
Só para você ter uma ideia, nas primeiras 14 corridas de 2008, Alonso não tinha conquistado um pódio sequer, e era só o 7º colocado no campeonato. Será que em Singapura a recuperação enfim viria? Quando chegou a classificação, a realidade logo deu um tapa na cara. Na sua primeira volta do Q2, Alonso sofreu uma falha na alimentação do combustível para o motor de seu Renault e precisou parar no meio da pista antes de conseguir registrar um tempo. Dá até para entender o porquê, quando ele desceu do carro, levou as mãos à cabeça em desespero. Naquela que era para ser a sua maior chance do ano, restou apenas o 15º lugar no grid, a sua pior posição de largada naquela temporada, e isso em uma pista que parecia ser muito difícil para ultrapassagens. Com Alonso fora da jogada, a classificação voltou a ser comandada pelos velhos protagonistas de sempre. No final, quem se sobressaiu foi Felipe Massa, que cravou a pole position de forma espetacular, com incríveis 6 décimos de vantagem para Lewis Hamilton, o segundo colocado. Era um claro sinal de força para o brasileiro, que via ali a sua chance mais valiosa de vencer e assumir a liderança do campeonato. Do lado da McLaren vinha o discurso de tranquilidade. Afinal, eles reconheceram que Massa havia feito uma volta perfeita no Q3 e que poderia existir uma diferença de estratégia entre ele e Hamilton. Vale lembrar que o regulamento era diferente naquela época, com paradas de reabastecimento nas corridas e um esquema diferente de parque fechado. Os pilotos que passavam para o Q3 tinham de participar da luta pela pole já com o combustível que carregariam no início da corrida. Então, por exemplo, se Massa estivesse com o carro mais leve, ele teria de parar antes para reabastecer e voltar de seu pit stop com o carro pesado, enquanto que Hamilton ainda teria o carro mais leve para tentar andar rápido e ultrapassá-lo no box. Essa era a hipótese à qual a McLaren tentava se apegar. Mas no papel estava longe de ser uma corrida tranquila. As curvas apertadas, os muros próximos e o asfalto sujo criavam todas as armadilhas para acidentes. E, com quase 2 horas de prova, em desgastantes 79% de umidade relativa do ar, havia ali o cenário do caos. Então, o safety car parecia uma questão de tempo para ser acionado. Era mais uma questão de quando, e não de se, o safety car entraria para bagunçar tudo. Logo na volta de apresentação, já deu para ter uma prévia do que poderia vir. No trecho final do circuito, quando os carros já se preparavam para alinhar no grid, Nelsinho Piquet, o 16º colocado, rodou entre as curvas 22 e 23, e por muito pouco não bateu de traseira no muro interno. Aquele era um ponto da pista em que, durante a volta de apresentação, os pilotos gostavam de acelerar fundo para gerar temperatura nos pneus traseiros, algo fundamental para ter uma boa largada. Então, Nelsinho parecia ter passado do ponto e perdido o controle de sua Renault, o que quase resultou numa cena constrangedora. Mas chegou a hora da corrida. Na largada, as primeiras posições foram mantidas e Massa já buscava disparar na liderança em relação a Hamilton, enquanto que Raikkonen, o 3º colocado, ficava ainda mais para trás. No meio do pelotão, Alonso ganhou terreno e pulou de 15º para 12º logo na volta de abertura. Naquela fase inicial da corrida, era questão de tentar entender quais eram as estratégias adotadas por cada piloto, ou seja, de ver quem estava mais pesado de combustível, que andava mais lento na pista para depois se beneficiar, fazendo uma parada a menos no box, e quem estava mais leve, com um forte rendimento, mas que teria que parar para reabastecer antes dos rivais mais imediatos. E é importante a gente reforçar essa questão estratégica, porque com o reabastecimento em vigor, a dinâmica da corrida era bem diferente ao que temos na Fórmula 1 de hoje. De toda forma, Massa fazia o que tinha que fazer. Ele era, volta a volta, mais rápido do que Hamilton, e vinha construindo uma vantagem relativamente confortável. Meio segundo na volta 3, 2 décimos na volta 4, de novo meio segundo na volta 5 e 4 décimos na volta 6. No 7º giro, o brasileiro passou por cima de um detrito que estava solto na pista, e esta peça ficou presa embaixo de sua Ferrari.
Não se sabia se aquilo estava afetando seu rendimento ou até mesmo se comprometia a refrigeração do carro. Coincidência ou não, nas 2 voltas seguintes, Hamilton foi mais rápido e descontou um pouco essa diferença. Só que tudo voltou como estava antes a partir da volta 9, quando Massa passou de novo a ser mais rápido. A sua diferença para Hamilton estava estabilizada entre 13 e 4 segundos, mas ainda tinha muita corrida pela frente. Agora chegamos à 12ª volta. Fernando Alonso, que vinha em 11º, abre a rodada de pitstops e é o primeiro a parar para reabastecer. Não era a estratégia mais comum para alguém que estava na situação de Alonso, ou seja, para alguém que tinha um carro rápido, mas que precisava se recuperar depois de largar do fundo do grid. E aqui vale um parênteses para explicar isso um pouco melhor. Normalmente, quem largava do fundo do grid tinha a tendência de largar mais pesado, porque, mesmo tendo de carregar mais combustível, este piloto conseguia despachar os carros mais lentos ao redor. Aí, quando todos parassem e saíssem mais pesados depois de reabastecer, este piloto ainda teria combustível no carro para acelerar forte e ganhar terreno depois de sua parada. No caso de Alonso, mesmo com um carro rápido e com pouco combustível, ele ficou preso no meio do tráfego e não conseguiu avançar muito. Então, quando ele fez o seu pit stop, retornou para a corrida no 20º e último lugar. Essa estratégia só faria mais sentido se ele estivesse apostando em um safety car, que aí sim poderia embolar tudo e colocá-lo de volta ao jogo. Foi quando chegou a 14ª volta. Minutos depois da parada de Alonso, veio o momento que fez a corrida virar de cabeça para baixo, e que daria início a todo o escândalo que estamos retratando nesta temporada. Foi assim que o Brasil ouviu, nas vozes de Galvão Bueno, Reginaldo Leme e Luciano Burti, durante a transmissão da prova pela TV Globo. Disse o Button também que a concentração, a batida do Nelsinho bateu forte, hein? Bateu forte ali o Nelsinho. Vamos, Nelsinho. Vamos, levanta do carro. Ele bateu de um lado e foi parado. No meio do estádio. Vamos ver, vamos ouvir? Sorry, guys. Had a little outing. Tá tudo bem com o Nelsinho, ele Ótimo. até pediu desculpa pros mecânicos, né, que ele perdeu o controle, mas tá tudo bem. Ele bate de um lado. Perdeu a traseira. Não chegou a ser tão forte assim. Bateu em cima da roda traseira direita, felizmente, mas num mau momento que ele sabe que precisava. Ele está no momento de definição dentro da equipe. Na saída da curva 17, um ponto de média para baixa velocidade, à esquerda, Nelsinho havia aplicado muita carga no acelerador, o que fez o carro escapar de traseira e bater no muro interno. Vale lembrar que 2008 foi a primeira temporada depois que a Fórmula 1 baniu o controle de tração, recurso que evita que as rodas traseiras patinem quando o piloto acelera muito forte na saída de uma curva. O acidente destruiu a traseira da Renault e, por ser um ponto de difícil acesso para os fiscais, a direção de prova tomou a decisão óbvia de acionar o safety car. E aqui vale mais um parênteses para explicar um ponto específico do regulamento de 2008, e que não existe mais na Fórmula 1 nos dias de hoje. Isso estava, mais especificamente, no artigo 40.6 do regulamento esportivo. Naquela época, sempre que um safety car entrava na pista, os boxes eram fechados, então ninguém poderia parar para trocar pneus e reabastecer. Somente quando todos os pilotos estivessem devidamente enfileirados atrás do carro de segurança, aí sim o pit lane reabria e os pitstops estavam de novo liberados. Isso, na prática, também tinha algumas consequências. O primeiro ponto é que a regra deixava em posição de inevitável vulnerabilidade quem estava com o combustível quase acabando no momento em que o safety car foi acionado. Em Singapura, foi o caso de Nico Rosberg, da Williams, e Robert Kubica, da BMW, que estavam quase ficando sem gasolina. Então, ou eles desrespeitavam as regras e paravam mesmo em pit lane fechado, ou ficariam na pista, teriam uma pane seca e abandonariam a prova. Como os dois foram ao box, eles depois receberam uma punição pela infração, com um stop and go de 10 segundos.
O segundo ponto é que, como o safety car entrou quando os carros já estavam com pouco combustível, praticamente todos os pilotos iriam parar assim que o pit lane reabrisse. Afinal, eles perderiam menos tempo fazendo a parada em regime de safety car do que se fizessem com a corrida retomada em bandeira verde. E se todos vão ao box para parar ao mesmo tempo, naturalmente a pressão que é imposta aos mecânicos também é maior do que o normal, já que um pit stop lento nessas condições poderia ter consequências catastróficas. Ah, e não foi à toa que eu mencionei que praticamente todos os pilotos parariam. Não eram todos. Um deles certamente não precisaria parar. Fernando Alonso, que já tinha reabastecido 2 voltas antes e que já estava com o tanque cheio. Ou seja, na prática, o safety car iria agrupar todo o pelotão, os pilotos iriam para o box quando o pit lane reabrisse e Alonso, que ficaria na pista, saltaria magicamente para o grupo dos ponteiros. Agora já estamos na volta 17. Os carros já estavam enfileirados atrás do safety car e o pit lane foi reaberto. O líder da prova, Felipe Massa, puxou a fila rumo aos boxes para reabastecer. Em questão de segundos, aconteceria uma das cenas mais marcantes da Fórmula 1 em 2008. Voltamos à voz de Galvão Bueno na transmissão da Globo. Quanto tempo de combustível, carro no chão, pode limpar demais. Ai, 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 ai. Olha só como ele sai, a bomba que ficou lá e o que ele vai ter que fazer? Vai ter que encostar o carro. Alguém da equipe vai ter que ir lá tirar a bomba e vai embora a corrida dele. É aquela história, você não tem mais o pirulito, você tem eletrônico, sinal eletrônico, não tinha saído, o mecânico foi puxado junto, você vê o Raikkonen saindo ali, cadê? E quem vai chegar ali para ver o que faz? Olha o desespero do pessoal da Ferrari. Felipe Massa posicionou a sua Ferrari no box para que os mecânicos trocassem seus pneus e reabastecessem o seu carro. Depois de uma parada de 9 segundos e 2 décimos, o brasileiro foi liberado para sair, mas a mangueira de reabastecimento ainda estava acoplada em seu carro. Mas, claro, ele não poderia continuar desse jeito. Então, o piloto estacionou o seu carro na saída dos boxes. Quando os mecânicos da Ferrari chegaram, levou mais 26 segundos para conseguirem remover a mangueira, enquanto que Massa observava tudo pacientemente pelo retrovisor. Ele sabia que sua corrida estava seriamente comprometida e que ele, agora, havia caído para a última posição. E você deve ter reparado que Galvão falou algo sobre pirulito e sinal eletrônico. Pois então, quando os pilotos vão ao box para fazer um pit stop, a equipe precisa avisar quando tudo estiver feito, para que assim eles saibam que já podem voltar para a pista. A maneira mais tradicional de fazer essa comunicação era usando uma placa, conhecida como pirulito por conta de seu formato. O mecânico-chefe posicionava esta placa em frente ao capacete do piloto, indicando que os outros mecânicos ainda estão trabalhando no carro. Quando tudo é concluído, o pirulito é erguido, indicando ao piloto que ele está liberado para voltar. Acontece que, desde 2007, a Ferrari testava uma forma mais tecnológica para fazer isso, através de um sistema de luzes. Quando a luz estava vermelha, significa que o carro deveria permanecer parado no box. A luz ficou verde, tudo pronto, o piloto já pode voltar. Mas é aí que mora o problema. Em uma situação normal, o sistema funcionava de forma automática, ou seja, a luz só ficava verde quando os sensores detectavam que a mangueira estava desconectada do carro. Mas como o pit stop em Singapura foi atípico por conta do safety car, com vários carros passando pelo pit lane ao mesmo tempo, a Ferrari reverteu o sistema de luzes para um funcionamento manual, e a luz ficava verde quando o mecânico-chefe apertava um botão. E foi aí que aconteceu a atrapalhada na parada de Massa. Este mecânico apertou o botão por engano, antes da hora, e até tentou corrigir e voltar a luz para o vermelho, mas já era tarde demais. Massa foi liberado com a mangueira ainda presa, quase bateu na Force India de Adrian Sutil, que passava pelo pit lane, e aí resultou no desastre.
Uma última nota sobre este tópico é que a Ferrari, como consequência disso tudo, retornou ao método do pirulito até o fim da temporada de 2008, já que o sistema de luzes claramente ainda precisava de alguns refinamentos. Mas voltamos à corrida de Singapura. Quando as ações voltaram à bandeira verde lá na frente, Nico Rosberg liderava com a Williams, à frente de Jarno Trulli, da Toyota, Giancarlo Fisichella, da Force India, Robert Kubica, da BMW e com Alonso em quinto com a Renault. Destes, os italianos Trulli e Fisichella faziam uma estratégia completamente diferente dos demais, então eles estavam fora da luta pela vitória. Rosberg e Kubica ainda teriam de pagar um stop and go por terem feito o pit stop quando o pit lane ainda estava fechado. Então o caminho se abriu para Alonso. Ao fim de 61 voltas, após 1 hora, 57 minutos e 16 segundos, o espanhol cruzou a linha de chegada para conquistar a sua primeira vitória e seu primeiro pódio desde o retorno à Renault, e o primeiro triunfo da equipe desde outubro de 2006. Depois da prova, Alonso agradeceu ao acaso para enaltecer o resultado. Abre aspas. Tivemos azar ontem e talvez tivemos sorte hoje. Fomos competitivos desde a sexta-feira. Tive azar na classificação, largamos lá do fundo, e o safety car me ajudou muito. Então, assim, consegui vencer. Nico Rosberg conseguiu salvar um bom resultado, apesar de sua punição, e obteve o melhor resultado de sua carreira até então, um segundo lugar. Já Lewis Hamilton ficou alheio aos problemas e completou o pódio em terceiro. Felipe Massa, com toda atrapalhada no box, havia caído para último, chegou a escapar da pista quando tentava perseguir Sebastian Bourdais, da Toro Rosso, e ainda foi condenado a pagar um stop and go por quase ter batido em Adrian Sutil quando saiu do box. Ele ainda chegou a bater levemente na barreira de pneus quando desviava de Jarno Trulli, que havia quebrado. Foi um completo desastre. Com o 13º lugar em Singapura, longe dos pontos, a sua diferença para Hamilton na tabela havia subido de 1 para 7 pontos, com 3 corridas para o fim do campeonato. A história deixou registrado o que aconteceu nos meses seguintes. Alonso surpreendentemente conseguiu uma nova vitória na corrida seguinte, no GP do Japão, desta vez em circunstâncias muito mais convencionais. Na luta pelo título, Hamilton superou Massa por apenas 1 ponto, depois de um desfecho de campeonato pra lá de dramático em Interlagos. As vitórias em Singapura e Fuji não foram suficientes para mudar o patamar da Renault. A equipe, mesmo contando com um piloto do calibre de Fernando Alonso, continuou sofrendo para encostar nos ponteiros no ano seguinte. No dia 3 de agosto de 2009, a Renault confirmou a demissão de Nelsinho Piquet, que assim deixava a equipe depois de 28 GPs em uma temporada e meia. No fim de agosto de 2009, durante as atividades do GP da Bélgica, pairava um clima estranho no ar, com uma movimentação incomum envolvendo a equipe Renault. Durante a corrida em Spa, Reginaldo Leme soltou a notícia que caiu como bomba ao vivo na transmissão da Globo. Tá para dizer que tem um novo escândalo pintando por aí, Galvão, porque a FIA está fazendo uma investigação minuciosa entre engenheiros da Renault. Bom, continuando essa investigação feita por uma empresa independente e já tem depoimentos que incriminam Flávio Briatore por algo muito grave, de ter premeditado aquele acidente de Nelsinho Piquet na 14ª volta do Grande Prêmio de Singapura em 2008, que deu a vitória a Fernando Alonso e inclusive mudou a história do campeonato. Lembra que o Alonso fez o pit stop na volta 12 e o Nelsinho teria que interromper a corrida de qualquer forma na volta 14, com a entrada do safety car, e até o lugar da batida teria sido previamente escolhido, segundo alguns depoimentos e algumas gravações da comunicação por rádio que confirmam suspeitas. E os engenheiros da equipe, nem todos participaram, mas todos estão sendo investigados e há um clima muito ruim aí na equipe Renault. Pera, deixa eu entender direito aqui, porque agora tremeu o centro da terra. Deixa eu entender direito. A Renault teria dado ordem para o Nelsinho bater? Teria premeditado a volta e o local até da batida. Sim, mas daí um local que forçasse a entrada do safety car. Sim, mas aí teria que ter dito a ele, você tem que bater. E aí ele teria batido de propósito?
A coisa pode chegar a isso dependendo das investigações. Não é uma que acho que piloto nenhum pode bater de propósito. O Nelson tá ouvindo a transmissão. Ele teria que provocar a entrada do safety car. O Nelson tá ouvindo a transmissão. Isso é uma coisa seríssima. É muito sério. Essa é uma coisa seríssima. É uma história, talvez a história mais escabrosa de 59 anos de Fórmula 1. Eu não consigo acreditar que alguém mande um piloto bater e que o piloto bata de propósito. Isso, eu não consigo acreditar nisso. É o que estão... O pai dessa história vai ter que provar isso num tribunal e vai tomar um processo do tamanho criminal, do mundo. Criminal. Vai tomar Não, tô dizendo, quem espalha uma história dessa vai ter que comprová-la. Porque senão toma um processo criminal do tamanho do mundo. Não, mas não é história, não. Os engenheiros da Renault estão apavorados com o clima gerado aqui em Spa-Francorchamps. Então, Reginaldo, mas essa informação tem que ter partido de alguém. Mais importante que qualquer comunicação com o rádio do Kovalainen. Parece a coisa mais louca da história da Fórmula 1, Burti. Galvão, eu não acredito muito, até conhecendo o Nelsinho também. Eu não vejo ele muito se colocando numa posição dessa e assim, que nem você mesmo falou, né? Forçar um piloto a bater é muito difícil. Eu não acredito nisso. Como saberíamos depois, tudo aquilo que estava sendo investigado se mostraria verdadeiro. Nelsinho Piquet de fato bateu de propósito, a pedido da Renault, para beneficiar a estratégia de Fernando Alonso, que assim venceu o GP de Singapura de 2008. A reação de espanto e ceticismo de Galvão Bueno e Luciano Burti simboliza o que se passou pela cabeça de muita gente que assistia aquela transmissão. Como seria possível que uma equipe chegasse ao ponto de fazer uma manipulação desse jeito? Como que um piloto aceitaria bater de propósito, colocando sua própria integridade física em risco e indo na contramão dos princípios do esporte que praticou a vida toda, indo ainda mais além? Como foi que Nelsinho Piquet, piloto jovem, promissor de sobrenome famoso, estava em posição tão fragilizada a ponto de concordar com tudo isso? É sobre este ponto, a perspectiva de Nelsinho, que vamos falar no próximo episódio do podcast do Projeto Motor, Singapura.